Bom, gente, eu fiquei de mandar para vocês a correção desses dois exercícios e vamos lá, né? Essa questão 13. Vamos continuar nessa técnica, né? Primeiro a gente lê o enunciado, depois a gente volta no texto. Então, aqui o enunciado seria: todas as seguintes afirmativas referentes a essa solução estão corretas, exceto ele tá falando o quê? Dessa solução, então a gente tem que saber que solução é essa e o exceto, ou seja, a gente tem que procurar a dentre essas alternativas a que está errada. Vamos voltar então no enunciado, lá em cima. Uma criança precisa tomar 15 gotas de antitérmico diluídas em água. Considere desprezível na solução formada o volume das gotas adicionadas à água. Então, que solução é essa, né? Seria 15 gotas diluídas em água, sendo que eu vou considerar só o volume da água, não vou considerar o volume dessas 15 gotas. Então, vamos lá analisar a letra A. A concentração de 15 gotas do medicamento diluído para 20 ml de solução equivale ao dobro da concentração das mesmas 15 gotas para 40 ml de solução. A gente viu que concentração é o quê? Vou colocar aqui letra A. Concentração é quantidade do soluto dividido pelo volume da solução, né? Quanto que eu tenho de soluto em um determinado volume de solução. E aí, essa quantidade de soluto, nesse caso desse exercício, foi dada em gotas. E a quantidade de solução em ml. Como a gente não vai transformar, né, para grama por litro, mol por litro, a gente não precisa se incomodar com essas unidades. A gente só vai calcular essa relação mesmo, de quantidade de soluto para o volume de solução. Ele está comparando aí a concentração de duas soluções. A primeira, vou colocar C1, é quando ele coloca 15 gotas do medicamento em 20 ml de solução, tá? Isso vai me dar uma concentração. E a C2 é quando ele coloca 15 gotas do medicamento em 40 ml de solução. Uma coisa é fato. Comparando essas duas aqui, a concentração de 1 vai ser maior do que a concentração 2. Por quê? Porque lembra quando a gente aumenta a quantidade de volume? Comparando aqui, né? O volume da 1 tinha 20 ml e o volume da 2 tem 40. Então, quando a gente aumenta a quantidade de volume, a concentração tem que diminuir para eu manter esse 15 gotas aqui uma constante, tá? Mas mesmo assim, vamos fazer esses cálculos. 15 dividido por 20 equivale a uma concentração de 0,75 gotas, né, por ml. E na concentração 2 seria 15 dividido por 40, que é igual a 0,375 gotas por ml. A letra A está falando que a concentração 1 é o dobro, ó, equivale ao dobro da concentração 2, isso está certo? Então, a letra A está correta. Vamos analisar agora a letra B. A concentração de 15 gotas do medicamento diluído para 20 ml de solução é 3 vezes maior que a concentração de 5 gotas diluídas para o mesmo volume de solução. Aqui a gente está trabalhando, né, a quantidade de soluto que está variando. Na letra A, o que variou foi a quantidade de solução. Na letra B, a quantidade de soluto. Então, a gente pode fazer os cálculos. Ó, 15 gotas para 20 ml de solução, tá? E na segunda é 5 gotas para 20 ml de solução, porque ele tá falando que é mesmo volume de solução. Se antes era 20, agora também vai continuar 20, né? E aí, de 15 gotas a gente já fez, que é 0,75. De 5 gotas vai ser o quê? Uma solução mais diluída, menos concentrada, né? Eu tenho menos soluto aí na mesma quantidade de solução. Então, eu tenho que 75 é 3 vezes, né? Maior do que 25. Então, a letra B também está correta.
Vamos descendo e fazer agora a letra C. Tá aqui. Letra C. A concentração do medicamento em uma gota antes da diluição, então a concentração em uma gota é menor que a concentração em 15 gotas, também antes da diluição. Então, ele está falando o quê? Que a concentração do meu medicamento, se eu tiver uma gota, e se eu tiver 15 gotas, ele está falando que a concentração vai mudar, ou seja, a relação quantidade de soluto e quantidade de solução muda. Vamos fazer uma relação, né? O que vai mudar aqui? Vai mudar a quantidade de soluto e a quantidade o volume da nossa solução. Mas a concentração não, porque ela vai ser proporcional. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que é 15 gotas, né? Esse volume aí equivale a 15 gotas. E esse volume, vamos supor que é 20 ml, tá? Se eu pegar 15 gotas lá, no copinho eu vou ter 20 ml do medicamento. E eu sei que essa me dá uma concentração de 0,75 gotas por ml. Essa é a concentração do medicamento, tá? Agora eu peguei o quê? Peguei uma gota. E essa gota me deu um volume, né? É um líquido, me dá um volume. E que esse volume vai ser referente a 1,333 ml. Se eu fizer esse cálculo aqui, a minha concentração vai dar também 0,75 gotas por ml. Ou seja, a concentração não muda, ela permanece sempre a mesma. Eu não estou adicionando ali nem volume de solução e nem estou adicionando ou retirando soluto do meu medicamento. Eu só pinguei, eu tenho o quê? Quantidades diferentes de soluto e de volume de solução também. E essas quantidades vão permanecer na mesma proporção, que a proporção aqui é o quê, né? 0,75. E aqui tá falando que vai ser menor, e não vai ser menor. Ela continua a mesma coisa, a concentração não vai mudar. O que vai mudar é o quê? A quantidade do soluto e a quantidade de solvente, mas eles vão permanecer na mesma proporção. Então, a letra C é a que está incorreta. Eu acho que foi na 1 que estava em dúvida, né? Ele falou assim, professora, tinha uma questão que era mais conceitual, eu fiquei em dúvida, eu acho que era essa. E a letra D, só pra gente confirmar, a quantidade de medicamento ingerido independe do volume de água utilizado na solução. Ó, tenho aqui uma gota. Sabe aqueles remédios que a gente toma e a gente quer tomar 2 copos de água por cima porque o gosto é muito ruim? Vai fazer diferença se eu colocar uma gota em meio copo de água e uma gota em um copo inteiro de água? A quantidade de soluto ali vai mudar? O que tá mudando é apenas o quê? O volume de água que eu tô colocando, o volume da minha solução, mas a quantidade de soluto não varia. O que varia é a quantidade, o valor da nossa concentração. Mas uma gota de soluto vai estar ali se eu colocar meio copo de água, se eu colocar um copo inteiro, se eu colocar 2 copos de água. Continua o quê? A mesma gota, a mesma quantidade. Então, a letra D também está correta. Ok? Vamos para a próxima. Depois ficou faltando... Deixa eu apagar aqui o que eu estava fazendo. Ficou faltando... Essa daqui também é 16, tá? Vamos lá para 16, então. Lendo, né, o final da questão. Qual será a concentração da solução preparada para limpeza? Em gramas por litro, tá? Então, vamos ler. Ácido muriático é o nome comercial do ácido clorídrico. Ele pode ser usado para limpeza de calçamentos em geral. A pessoa encarregada da limpeza recebeu 1 litro de uma solução desse ácido, na concentração 2 mol por litro, e a orientação para diluí-la na proporção. Então, aqui, né, ela recebeu o volume de 1 litro dessa solução e a concentração e diluir na proporção. Então, essa solução que ela tem que preparar tem que ser o quê? 1 litro, ela tem uma solução
mais concentrada e ela tem que diluir. Então, essa concentração dessa solução preparada tem que levar em consideração essa solução, essa concentração da solução estoque, que é a mais concentrada, e ainda o volume dessa solução da concentração estoque, tá? Então, e outra coisa, no final ele pediu essa concentração em gramas por litro, e a concentração que ele deu aqui é mol por litro. Lembra que nessa fórmula, né, C1V1 é igual a C2V2, eu falei com vocês que a concentração tem que estar na mesma unidade. Então, ou a gente já passa esse 2 mol por litro para grama por litro de uma vez, ou então a gente faz tudo em mol por litro e no final transforma para grama por litro. Eu vou fazer tudo em mol por litro, depois eu transformo para grama, tá? Mas se vocês quiserem, também a gente faz de outro jeito, não tem problema. Deixa eu dar Então, vamos lá. Então, a gente tem 1 litro, a concentração da primeira solução é 2. A gente tem 1 litro dessa solução. A gente quer fazer uma solução, tá? E qual vai ser o volume final dessa solução? O que significa diluir na proporção de 1 para 100? Quer dizer que eu tenho uma parte do soluto em 100 partes, é como se fosse 100%, né? 100 partes, só que aqui é de água. Água. O que isso quer me dizer? Se eu tenho uma parte de soluto para 100 partes de solvente, de água, no final eu tenho o quê? Lembra que o volume da nossa solução é o quê? A soma do volume do soluto, ST, mais a soma do volume do solvente. O volume do soluto aqui é o quê? Uma parte, mais a soma das 100 partes do solvente. Então, no final, o volume da minha solução vai ser 101. Ok? Então, toda vez que eu tiver essa proporção aí, lembra que esse 100 da proporção é de solvente, não é de solução. Então, eu tenho que somar solvente com soluto para eu achar o volume da minha solução. Então, aqui eu vou colocar o quê? Nesse V2 eu coloco 101, tá? E aí pode ser litros, não tem problema. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa continha, 2 é igual a 101 vezes C. C vai ser igual a, vamos ver, 2 dividido por 101, 0,019. Dá aproximadamente 0,02, vou colocar. Porque dá 19,8, 0,2. Tá? Então, a concentração, só que essa concentração tá em quê? Mol por litro. E o exercício me pediu grama por litro. Então, eu tenho que transformar esse mol para grama. Mas para transformar mol para grama, eu tenho que saber de qual substância que eu estou trabalhando. Ela falou do ácido muriático, que é o HCl. Se a gente falar na tabela periódica, a gente vai achar que a massa molar do hidrogênio é 1 e a massa de 1 mol de cloro é 35,5 gramas. Então, se eu for somar isso daqui, eu vou ter 36,5 gramas por mol. Como que a gente faz aí o cálculo, né? Como que a gente transforma 0,02 mol por litro em gramas por litro? Eu vou ter que mexer nos volumes? Não, a única coisa que eu tenho que mexer aqui, ó, mol para grama. Eu tenho que descobrir quantos gramas equivalem 0,02 mol de HCl. Então, a gente faz, ó, 36,5 gramas equivale a 1 mol de HCl. Se eu tenho 0,02 mol, quantos gramas isso vai equivaler? Isso daqui vai equivaler a 0,73 gramas. E aí eu posso repetir o litro lá porque é a mesma unidade. E aí eu tenho a minha resposta, que é a letra... Letra E. Ok? Beijos, até segunda.